Olá a todos, eu sou o professor Paulo Henrique Silva Godoy, professor do Centro Universitário da Instituição Toledo de Ensino e também procurador do Estado de São Paulo. O tema de hoje é a classificação do litisconsórcio. Um tema bastante importante, um tema que interfere inclusive no exame da ordem, um tema importante também para a vida profissional. Nós vamos verificar a questão da classificação do litisconsórcio apenas. Esse tema exige um outro desenvolvimento sobre a dinâmica do litisconsórcio, mas nós vamos cuidar apenas da classificação. Vejam bem, a primeira ideia que nós vamos trabalhar, claro, é a ideia de litisconsórcio. O que seria o litisconsórcio? O litisconsórcio é um fenômeno processual que cuida da pluralidade de partes. Então, em um determinado processo, nós podemos ter aí uma pluralidade de partes, ou seja, vários autores ou vários réus. Vejam que aquele esquema mínimo que a gente costuma desenhar de autor, juiz e réu, como um triângulo, esse esquema é o esquema mínimo da relação jurídica processual. E esse esquema pode variar por vários motivos, e um desses motivos é a figura do litisconsórcio. Então, o litisconsórcio, ele pode ser classificado de acordo com 4 critérios classificatórios. Nós vamos analisar o primeiro critério classificatório, que leva em consideração a questão da posição em que se dá o litisconsórcio. Esse é o critério mais simples, mais fácil, mais usual, todos nós conhecemos, em que nós vamos considerar, então, como eu disse, a posição em que se dá o litisconsórcio. Nesse caso, o litisconsórcio poderá ser ativo, se eu tiver vários autores, ou o litisconsórcio poderá ser passivo, se eu tiver vários réus. É possível também a ocorrência do litisconsórcio misto ou recíproco, onde nós vamos encontrar a figura de vários autores e de vários réus. Veja, portanto, que esse primeiro critério classificatório é bem simples, né? Leva em conta a posição. O segundo critério classificatório, que também não apresenta dificuldades, é aquele que leva em conta o momento em que se dá a formação do litisconsórcio. Nesse caso específico, o litisconsórcio poderá ser inicial ou inaugural. É aquele litisconsórcio em que a formação se dá logo no início, desde o início, ou seja, na própria petição inicial, já teremos ali ou vários autores, ou vários réus, ou até mesmo vários autores e vários réus. Ele se dá, portanto, desde o início, desde a propositura da nossa demanda. Ocorrem, porém, situações em que o litisconsórcio vai ocorrer no curso do processo. É o litisconsórcio que nós chamamos de superveniente ou posterior. O exemplo seria uma situação em que, proposta uma ação em face do réu, se percebe a necessidade de trazer aos autos do processo mais uma pessoa, mais um litisconsorte. E nesse caso específico, ele terá que ser citado, será citado e passará a integrar o processo no curso do processo. Então, essa formação a posterior, superveniente, também é bastante comum. Então, dentro do critério classificatório, momento, o litisconsórcio pode ser inaugural, inicial, ou posterior, ou superveniente. Nós temos também um terceiro critério classificatório, que vai levar em consideração a questão da obrigatoriedade da formação do litisconsórcio. E aí nós temos duas opções, duas situações. Uma primeira situação em que nós temos o chamado litisconsórcio facultativo e o litisconsórcio necessário ou obrigatório. O litisconsórcio será facultativo quando essa possibilidade das partes se agruparem, se consorciarem, for uma escolha, daí a palavra facultativo. A lei permite, até por uma questão de economia processual, vejo que não só interesse das partes, mas interesse também do Poder Judiciário, permite que as partes se agrupem. Claro, desde que ali haja situações específicas previstas em lei, situações que tragam ali um fato, de uma conexão, de um vínculo, de uma proximidade em relação ao pedido, em relação aos fatos. Isso tudo o Código vai estabelecer essa possibilidade de se consorciarem as partes. Esse é o chamado litisconsórcio facultativo. O necessário, litisconsórcio necessário, obrigatório,
também o próprio Código de Processo Civil vai estabelecer, são para aquelas situações da vida em que, ou por força de lei, ou por conta de uma relação jurídica que será colocada em juízo, que nós vamos ter a obrigatoriedade da formação. Então, existem situações em que o próprio legislador estabelece uma obrigatoriedade de citar várias pessoas. Exemplo comum é o usucapião, onde eu cito não só o antigo proprietário, mas cito todos os confrontantes, cito a União, Estado, município, cito pessoas interessadas por edital. Então, é um litisconsórcio obrigatoriamente formado por lei. Dependendo da relação jurídica que será colocada em juízo, isso diz respeito mais próprio às ações constitutivas ou desconstitutivas, existem situações da vida que há necessidade que todos participem. Eu não posso, por exemplo, anular um casamento sem a presença do outro cônjuge. Não seria concebível anular o casamento só para um dos cônjuges e o outro permanecer casado. Ou vou anular uma determinada assembleia, ou desconstituir um determinado ato, alterar um contrato, uma revisional de contrato, há necessidade da participação de todos os envolvidos. Então, isso depende do pedido que é apresentado, da relação jurídica que será submetida à apreciação do Poder Judiciário. Por fim, o último critério classificatório é aquele que cuida da uniformidade da decisão judicial. Então, nesse critério, nesse último critério classificatório, nós vamos ter, de um lado, o litisconsórcio simples, também chamado de comum, e por alguns autores até mesmo de não unitário. É um litisconsórcio em que não há uma obrigação para que a decisão seja uniforme para todos os litigantes, para todos os litisconsortes. No exemplo que eu estava mencionando, do usucapião, embora seja um litisconsórcio necessário por força de lei, a decisão não precisa necessariamente ser uniforme para todos. O juiz pode decidir julgar procedente parcialmente essa ação de usucapião. Porém, na grande maioria dos casos em que o litisconsórcio será necessário por conta da relação jurídica que é submetida a juízo e do pedido que é apresentado, nesses casos, aí sim, o litisconsórcio, além de necessário, exige uma decisão uniforme, unitária, para todos aqueles litisconsortes. Nesse último caso é que se dá o nome de litisconsórcio unitário. Esse era o nosso tema de hoje, uma breve exposição sobre a classificação do litisconsórcio. Não tratamos de outros aspectos ligados ao litisconsórcio, que vamos deixar para uma próxima oportunidade. Agradeço a atenção de todos, o prestígio pelo canal. Gostaria de convidar vocês a se inscreverem no canal da IT, no IT Oficial, e também no meu canal TGP Descomplicada. 2 canais importantes, que nós vamos estar divulgando os nossos vídeos. Não deixe de se inscrever, não deixe de curtir, de recomendar aos seus colegas de classe, aos seus amigos, os nossos canais agora. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.